Vamos abrir em 1 de Coríntios 16:1. Paulo escreve à igreja de Coríntios e na carta que escreve à igreja de Coríntios dá a direção do como é que a igreja deveria fazer. E diz aqui: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovares, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Para que é que serve esta coleta? Se não para sustentar o ministério. Se não para fazer com que prospere cada vez mais o ministério. Lester Sumrall uma vez pregou e disse que a unção da cura divina tinha saído de muitos países por causa da falta de dinheiro que tinham para se poder sustentar os ministros que lá trabalhavam. E você diz: está bem, mas o ministro tem que ter fé. É indiscutível, nem ponho isso em causa. Porque é Deus que nos dá tudo. Sim, verdade. Mas se não houver corações desejosos de fazer a vontade de Deus, quer dizer que Deus se afastou daquele lugar. Então vamos semear em nome de Jesus. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, por poder semear no teu reino e crer em Ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Estamos a confiar em Ti. Sabemos que és Tu que nos dás tudo. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Provérbios 21:31. O título da mensagem de hoje é Vitória. Vitória. E diz aqui: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem vitória. Muita gente se prepara para um determinado dia, para uma determinada situação, para fazer uma determinada coisa. Mas esquece que a vitória vem do Senhor. Portanto, se nós não buscarmos ao Senhor, se não buscarmos saber a sua vontade, se não buscarmos saber o seu desejo, como é que ficamos? Nas batalhas que temos de enfrentar todos os dias, como ficamos? E você está a dizer todos os dias? Sim, todos os dias. Todos os dias. 24 horas por dia, mesmo você a dormir. Você nunca acordou cansado. Parece que quando se deitou de uma forma e quando se acordou, está mais cansado do que quando se deitou.
Sabe o que é que o seu corpo teve, o seu espírito teve a fazer? Teve a lutar. Começa a orar para a sua casa quando isso acontecer. Começa a orar pelo sítio onde você está. Começa a orar por todas as coisas da casa. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa entrou em sua casa que vai estar a prejudicar. Houve alturas de sentir, parecia que o meu corpo estava a ser levantado da cama. Era tanta a luta que eu não percebia porquê, até que eu percebi. Algo tinha entrado na minha casa que não devia ter entrado. O que é que eu fiz? Há em casos, basta orar, quebrar a maldição e abençoar. Há outros casos que eu tenho realmente que mandar fora. E então, e como é que nós sabemos? Ora, Deus mostra. Houve alturas que eu acordei cansado e eu tinha que orar o versículo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não se cansarão, não se fatigarão, mas renovarão sempre as suas forças. Então, é do Senhor que vem a vitória em todas as áreas da nossa vida. É do Senhor que vem a vitória daquilo que nós precisamos de vencer. Há coisas que nós vamos vencer e nem sabemos que precisávamos de vencer. Eu já vos falei de situações que iam acontecer na minha vida e não aconteceram porque Deus as impediu que acontecessem. Porquê? Porque eu estava buscando Deus, porque eu estava fazendo a vontade de Deus. Nós temos que perceber que Deus... Eu quero vos ler aqui uma coisa. Do dicionário. Diz, vitória, ato ou efeito de vencer o inimigo em batalha. É nisto que nós estamos, em batalha constante. Em batalha contra o diabo, em batalha contra nós próprios. E você vai dizer, contra nós próprios? Sim, contra nós próprios. Quantas vezes nós sentimos que nos devemos levantar para ir orar e porque estamos cansados, não o fazemos. E diz, vou ficar mais um pouco. E vamos perder por causa disso. Quantas vezes acontece, nós estamos numa batalha interior tão grande, que queremos acreditar na palavra de Deus e não conseguimos. Que nos é difícil. E então fazemos um ato mental, acreditando, colocando fé, um ato mental e não um ato espiritual. O que é que eu quero dizer com isto? É muito fácil. Quando você crê e acabou. Podem vir questões à sua mente, podem vir informações contrárias, mas você vai agarrar nelas todas e vai rejeitar tudo. Quando você faz um ato de fé mental, quando você acredita mentalmente, cada vez que chega a alguma parte de dúvida, você fica a pensar sobre isso. Então você não está em fé. Você não está a andar em fé. Então, o que é que eu posso fazer para mudar isso? É muito fácil. Aqueles que são batizados no Espírito Santo e orem em línguas, orem em línguas. Aqueles que não são, busquem a Deus. Porque orar em línguas é algo especial, é uma forma de oração perfeita para com Deus. E nós não sabemos muitas das vezes o que está aí, o que está a acontecer, mas quando nós oramos em línguas, Deus sabe e coloca na nossa boca o que precisamos de falar. Porque este mundo é através das palavras que tudo acontece. Não é por acaso que Deus agarrou e diz a profetas e diz a homens de Deus para falarem para as circunstâncias, para mudarem. E você pode pensar, então, mas Deus não poderia fazer isso?
Mas Ele não faz porque deu autoridade aos homens para fazer. Então, sendo assim, cabe a cada um de nós agarrar e fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Buscar saber a vontade de Deus. Alguns dizem, mas eu ainda não oro no Espírito, eu não fui batizado no Espírito Santo. Buscai com zelo os melhores dons, diz a palavra de Deus. Você está a buscar com zelo, você está a buscar com perseverança, você está a buscar com afinco, você está a buscar com determinação os dons de Deus para si, para a sua vida. Ou você acha que o que já tem é o suficiente para si? Problemas dos que nós conseguimos adquirir e as coisas que temos, muitas das vezes perdem-se. Porque nos afastamos de Deus. Porque achamos que aquilo que temos é mais importante que Deus. Porque achamos que aquilo que conquistamos é mais importante que Deus. Esta vida é uma constante luta entre o espírito e a alma. Uma constante luta. E nessa constante luta, há coisas que nós vamos fazer pela nossa carne, pelos nossos desejos, por aquilo que gostamos, por aquilo que queremos. Ontem eu e a minha esposa estávamos a ver uma série. E é uma série que tem um pouco de humor. E eu, particularmente, gosto de ver. Ela já acabou, mas pronto, mas gostava de ver. E eu me via a sorrir e a rir em algumas coisas. E Deus dizia para mim, estás a viver a vida dos outros. Pelo menos 2 vezes me disse isso. Estás a viver a vida dos outros. E realmente não é isso que fazemos cada vez que vemos um filme, ou uma novela, ou algo. Não estamos a viver a vida dos outros. Nós estamos em tempos muito complicados. Muito complicados mesmo. O telemóvel rouba muito da nossa atenção. O computador, a televisão, tudo rouba tempo. E rouba tempo que às vezes não vai dar em nada. Não vai resultar em nada. E assim como um vício, nós queremos sempre mais e mais e o tempo nunca vai chegar para isso. E o seu tempo com Deus, como fica? Eu estou a falar para si, mas também é para mim. E o meu tempo com Deus, como fica? O nosso tempo com Deus, como fica? Ouça, vamos abrir aqui 1 Coríntios 15, 57. Eu não sei se no tempo de Paulo se seria mais fácil ou não. Mas eu acho que todos os tempos têm as suas dificuldades. Realmente a Bíblia fala e diz que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos e difíceis. Porquê? Porque nós temos tanta coisa para ocupar o nosso tempo, que podemos ocupar o nosso tempo, que perdemos estar na presença de Deus. Veja o que está aqui escrito, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor.
que é que Deus quer cada um de nós? O que é que Deus quer da minha vida, da sua vida? Antes de eu aceitar Jesus no meu coração, eu vivia uma vida centrada em mim, naquilo que eu achava que deveria ser, aquilo que eu poderia ter na minha vida, aquilo que eu, talvez não por bens materiais, mas por pensava que se eu tivesse uma esposa as coisas seriam diferentes, que tudo seria diferente. Pensava que tudo ia mudar por causa disso. Mas não mudou nada. Não que eu chegasse a casar, mas as coisas não mudaram. Antes foram a pior. Durante anos a minha vontade não era de viver. Não tinha vontade nenhuma de viver. Mas quando aceitei Jesus, algo mudou dentro de mim. O propósito mudou. Será que eu estou agarrado a esta vida? Quando Deus me quiser levar, eis-me aqui, Senhor. Mas enquanto cá estou, eu quero que as pessoas conheçam este Deus, este grande Deus, que mudou completamente a minha vida. E que pode mudar a sua também. Às vezes nós, nestas batalhas da vida, perdemos. E dizemos, mas porquê, Senhor? Porquê que perdi? E assim como quem fez a lâmpada elétrica, já não me lembro o nome dele. Não foi Einstein. Alguém se lembra de quem fez a lâmpada elétrica? Não. Quem fez a lâmpada elétrica fez várias vezes tentativas. E depois perguntaram, então o que é que você me diz sobre a lâmpada elétrica? Olha, eu descobri 100 maneiras diferentes de não fazer uma lâmpada. Quer dizer que ele tentou várias vezes até conseguir. E andar com Deus funciona da mesma forma. É tentativa e erro. É nós orarmos, buscarmos a Deus e sabermos a vontade de Deus e lutar por isso. E se calhar algumas vezes não vai resultar, mas outras vezes até vai resultar. Uma das coisas que me inspirou muito é perceber que homens que eu admirei, sempre admirei, homens que eu li várias coisas sobre eles, homens que eu ouvi testemunhos deles a nível cristão, descobrir que os homens eram homens normais. Smith Wigglesworth tem 30 pessoas ressuscitadas dos mortos com testemunhos, com documentos, com tudo. 30 pessoas ressuscitadas dos mortos, pelo menos. Poderá ser mais. Este homem de Deus orava para as pessoas e as pessoas eram curadas. Glória a Deus por isso. Mas, no entanto, houve um dia que ele começou a sentir algo estranho e foi ao médico. E quando foi ao médico, descobriu que tinha pedras nos rins. E quando descobriu que tinha pedras nos rins, o médico disse, eu vou ter que operá-lo. E ele disse, não, eu não vou ser operado. E orou durante 3 anos. Não foi 3 dias, foi 3 anos orou. E durante os 3 anos chegou a urinar sangue, a ter dores indescritíveis, a ter que parar reuniões e sair de reuniões por causa das dores. E você vai dizer, mas ele era um homem de Deus que ressuscitava pessoas, como é que isso acontecia a ele? Mas o que é que isso tem a ver com o resto? Ele orou durante 3 anos. E ao final de 3 anos, no meio de uma reunião, ele estava a pregar, parou de pregar
teve uma enorme vontade de ir à casa de banho, foi fazer xixi na casa de banho. E mais de 30 pedras saíram dos seus rins. E ele ficou curado. 3 anos a orar. Alguém muito conhecido a nível de cura divina, Catherine Kuhlman. Quem não conheça, talvez possa procurar na internet e vai encontrar várias coisas sobre ela. Catherine Kuhlman era dirigida pelo Espírito Santo. Falava com uma determinação incrível. Ela orava para as pessoas e as pessoas eram curadas. Inclusive, nas reuniões delas, algumas vezes ela nem sequer tocava às pessoas e o próprio Espírito Santo, na reunião, curava as pessoas. Mas chegou uma altura da vida dela que ela ficou em cadeira de rodas. E você vai dizer, mas como é que é possível? Ela ficou em cadeira de rodas. E ia em cadeira de rodas para as reuniões. E quando começava a reunião, levantava-se da cadeira de rodas e andava por um lado e para o outro. Glorificando a Deus, fazendo curas incríveis. Quando acabava a reunião, voltava-se a sentar na cadeira de rodas. Homens e mulheres que são completamente normais, são como nós. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou. E porque orou, as coisas mudaram no planeta. As coisas mudaram na sua vida, porque ele orou. Alguns dizem, mas como orar? Como é que você fala com um amigo? Como é que você fala? Moisés falava assim com Deus, como quem fala com um amigo. Se calhar está na altura de nós voltar a fazermos o mesmo, falarmos com o nosso amigo, com o nosso Jesus. Porque ele vai fazer completamente a diferença na nossa vida. Quando nós buscarmos mais coisas do Espírito, mais cheio do Espírito nós vamos ficar. E quanto mais cheio do Espírito tivermos, mais direção espiritual temos. Mais fé temos. Mais tudo começa a acontecer na nossa vida sobrenaturalmente. As coisas que não acontecem aos outros de bênção começam a acontecer a nós. E as pessoas começam a reparar nisso. Mas porquê que contigo tudo funciona? Porquê que contigo tudo dá? Porquê? E nós aí damos a razão na nossa esperança, dizendo Jesus é o meu Senhor e Salvador. Quando eu aceitei Jesus, há amigos meus, eu falei de Jesus. Eu lembro-me de estar num casamento e estava a falar de Jesus e uma pessoa chegou ao pé de mim, mas virou-se-me e disse-me assim, então agora, por exemplo, no teu trabalho, tu começas a perder clientes, começas a perder dinheiro. E agora o que é que fazes? Agora eu oro para ter mais clientes. A nossa dependência de Deus tem de ser constante em tudo. Se você precisa apanhar um parafuso que acabou de cair, ora a Deus. Se você precisa de ir a qualquer lado, ora a Deus. Se você precisa de ir trabalhar, ora a Deus. Se você precisa resolver alguma coisa da sua vida, ora a Deus. Se você precisa de alguma coisa, ora a Deus. Quanto mais você depender de Deus, mais Deus está na sua vida. E quanto mais de Deus estiver na sua vida, mais abençoado você é. Até que chega uma altura, há coisas que você deixa de orar. Porque você crê. Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais a vitória vem até nós. Já não dependemos daquilo que nós achamos, não dependemos do que temos, não dependemos
do que como o mundo está à nossa volta. Nada. Dependemos de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. É impressionante as coisas que Deus pode fazer por nós. E o mundo espiritual que nos pode abrir à nossa frente e nos ver. Lembro-me de muita coisa, ainda Deus me tem dado o privilégio de poder ver, mas eu sei que ainda vou ver muito mais. Mas eu lembro-me de ver muita coisa a nível espiritual, que Deus me permitir ver dentro do mundo do espírito e ver coisas. E ver coisas que eu não sabia. Pessoas que me estavam a enganar a mim e à igreja, eu ver o que elas estavam a dizer que era completamente mentira. Que era o oposto do que elas diziam. De tal forma que essas pessoas que tentaram prejudicar a igreja, voltou-se tudo contra elas e elas tiveram que fugir da igreja. Fugir. Fugir. Literalmente fugir. Aquilo que anda com Deus, Deus o conhece. Aquilo que busca a Deus, Deus o conhece. E você diz, não, mas Deus conhece a todos. Não, mas não os conhece intimamente. Quer dizer, sabe tudo sobre eles, sabe o que é, mas o coração deles não estão derramados perante Deus, como aquelas pessoas que oram e buscam ao Senhor e derramam o seu coração perante Deus. A palavra de Deus diz para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas há pessoas que não o fazem assim. Mesmo aquelas que vão à igreja não fazem. Infelizmente. Amam mais as suas vidas, amam mais fazer o que querem, da forma como querem, fazerem o que querem, atingir os seus objetivos. Não, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. Você sabe que há pessoas que nunca vão ter aquilo que estão a pedir. Você diz, mas porquê? Porque as coisas que estão a pedir vão-lhes poder separar de Deus, afastar de Deus. As pessoas só querem coisas. Quantas pessoas eu já encontrei dentro da igreja que querem coisas, querem o seu assunto resolvido. E depois do seu assunto resolvido, cadê Deus? Já está resolvido. Deus, o nosso Deus, nosso grande e poderoso Deus. Você nunca pensou se há coisas que Deus gosta é humildade de coração. Pessoas que são arrogantes, pessoas que são que se acham que são as maiores, é muito complicado de lidar com Deus. E Deus tem grande dificuldade em lidar com essas pessoas. Sabe porquê? Porque Deus também é humilde. Vejas a Jesus, ele se humilhou. Tomando a forma humana, ele se humilhou. Ele foi levado à cruz, ele se humilhou. Criação, Gênesis, Deus criou tudo no planeta Terra. Disse haja luz e houve luz, criou tudo, botânica, árvores, montanhas, rios, criou tudo. Depois de criar tudo, criou o homem. E depois, pela variação da tarde, vinha ter com o homem. Para quê? Para estar com ele. Mas o que é que o homem podia ensinar a Deus? Nada. Mas Deus podia ensinar o homem. Ele queria estar com a sua criação. O que é que nós podemos dar a Deus? Não, eu posso dar do meu serviço, eu posso dar do meu dinheiro, eu posso dar do meu tempo, posso fazer boas obras.
O que é que isso é para Deus? O que Deus quer de nós é o nosso amor. Amor. Amá-lo a Ele. Quando você ama a Deus, faz toda a diferença. Eu lembro-me, quando eu aceitei Jesus, por causa da minha busca por Deus, de crente eu queria buscar a Deus. Eu orava, eu buscava. Eu lembro-me de estar um dia a orar. Um dia de manhã, porque eu orava de manhã quando chegava do trabalho. Eu fazia o pequeno almoço, metia o pequeno almoço na cama, sentava-me na cama e orava. Eu estava a orar, a buscar a Deus. E eu senti à minha frente uma presença. E quando eu senti essa presença chorava. E eu dizia, Senhor, porquê é que estás a chorar? E ele virava para mim e dizia, estou a chorar por causa do teu amor para comigo. Aquilo me tocou. Mas, Senhor, não faças isso. O que é que Deus quer senão o nosso amor? Amai ao Senhor. É um mandamento, amai ao Senhor. Não, eu vou fazer isto, eu vou ajudar os pobres, eu vou andar por aqui, fazer aquilo, eu vou fazer... A primeira coisa que temos que fazer em tudo, para termos vitória, é amar a Deus. Assim ficamos conhecidos dele. Como é que você ama a Deus? Você alguma vez teve um bebê, né, nos braços? E um bebê, se calhar, que você nunca conheceu, nunca viu. Se calhar nem é seu familiar. E você teve nos braços. O que é que você sente por aquela criança? Amor. Você está a derramar amor para aquela criança. Eu lembro-me dos meus filhos. Adormeceram muitas vezes ao meu colo. Muitas vezes em cima de mim, na minha barriga, quando eu estava deitado. E sabe o que é que eu fazia? Eu cantava para eles. Eu cantava as canções que eu conhecia, que era da adoração a Deus. Eu cantava para eles com todo o meu amor. Por que nós não podemos fazer o mesmo para com Deus? E derramar o nosso amor para com Deus? Não, temos de ser homens determinados. Se você não tiver Deus do seu lado, não temos nada. Pois você não temos nada. Não, mas Deus tem que estar. Eu estou a fazer isto, eu estou a fazer aquilo. Pare de fazer o que está a fazer e busque primeiro ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós estamos a achar porque aquilo que fazemos faz com que Deus venha até nós. Nós estamos a achar que aquilo que estamos a fazer vai mudar Deus a nosso favor. Quando devia de ser o contrário, nós devíamos buscar a Deus e então fazemos as coisas porque temos Deus em nós. Ouça, não foi por acaso. Atos 2, derramamento do Espírito Santo. Sabe o que é que Jesus disse? Esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas. Sem o Espírito Santo, sem a direção de Deus, o que é que nós estamos a fazer?
poder é que realmente temos. Pois se você for ler o livro de Atos, homens, mulheres curados, pregação, Pedro levantou-se no dia em que foram batizados com o Espírito Santo, em que começaram a falar em outras línguas. Nesse dia, ele se levantou e nesse dia, pelas poucas palavras que ele falou, 3.000 homens entregaram a vida a Jesus. 3.000. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Não, temos que ser mais diligentes, temos que falar a mais gente, temos que fazer isto. Ouça, o que nós temos que fazer é buscar a Deus, não é? A vitória só vem assim, não há outra forma. Quanto mais cheios de Deus nós estivermos, mais tudo muda à nossa volta. Então sim, as pessoas certas vêm à nossa vida. Então sim, aquilo que Deus quer fazer connosco vai acontecer. Então sim, as coisas começam a mudar em nós e na nossa vida. Porquê? Porque estamos debaixo, completamente debaixo da direção divina. Eu falei-vos que há um tipo de fé que nós pensamos que é fé, mas a única coisa que estamos a fazer é concordar com a nossa mente. E quando aperta as circunstâncias, nós pomos em dúvida tudo à nossa volta. Isso não é fé. Fé não duvida, nunca, em tempo algum. E cada vez que vem alguma coisa de dúvida, rejeita por completo. Nem aceita. Nem pensa sobre isso. Isso é que é fé. E esse tipo de fé só vem buscando a Deus. Lendo a palavra, buscando a Deus. Orando no Espírito. Primeira de João 5:4. Uma maneira de viver diferente completamente dos outros é viver com Deus. Algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu me ria perante circunstâncias quando pessoas diziam que não, isto não vai ser assim, vai ser assado. E eu não dizia nada. Mas quando saía do pé das pessoas começava-me a rir. E eu dizia, Senhor, eles não te conhecem. Não conhecem o teu poder. Primeira de João 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vejam aqui, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que se nasce de Deus? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Algo acontece dentro de si. Algo muda dentro de si. O seu espírito é recriado dentro de si. Eu conheço exemplos tremendos de pessoas que foram completamente mudadas na sua vida, inclusive eu próprio, mas outras pessoas que eu conheci que foram completamente mudadas. Porquê? Porque aceitaram Jesus. Só porque fizeram uma oração e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas que eram fracas, que andavam a tomar antidepressivos, só por aceitar Jesus, pararam de tomar. Ouçam, até essa altura nunca tinham entrado numa igreja. E essa pessoa ficou forte, corajosa e tudo mais, só porque aceitou Jesus. O seu espírito foi recriado. Os próprios familiares e colegas de trabalho diziam que a pessoa estava diferente. Glória a Deus. Então, quando isso começa a acontecer, nós mudamos nossa forma de viver, nós mudamos nossa forma de falar,
nossa forma de responder, de reagir, tudo começa a mudar em nós. As coisas que por nós achávamos que era impossível, achamos que é possível. Porquê? Porque já não somos mais nós sozinhos. É Deus em nós. E essa é a grande diferença que nós precisamos ter em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós precisamos de ter isto dentro de nós. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ter a direção de Deus para as nossas vidas. Erros. Ouça, infelizmente vamos fazer. Infelizmente vamos fazer. Mas você pede perdão a Deus. Pede ajuda a Ele e segue em frente. Há pouco tempo ouvi uma história. Uma história não, algo que aconteceu realmente. De um homem que foi acusado injustamente. Uma mulher chegou ao pé da mulher do pastor e disse à mulher do pastor que ela tinha um relacionamento com ela. Ela foi ou pediu atenção na igreja e disse que ela tinha um relacionamento com o pastor. Que ela se queria pedir perdão na igreja e arrepender-se. Mas era mentira, sempre foi mentira. E ela começou a dar detalhes e tudo mais. Detalhes até do corpo do pastor. Esse pastor perdeu o pastorado, perdeu a igreja, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu tudo. E eu ainda hoje estava a pensar sobre isto. Realmente sem Deus nada podemos fazer. É Ele que nos protege nas circunstâncias. E depois Deus me fez lembrar algumas coisas. E depois eu me lembrou. Mal não virá homem sem causa. Se calhar havia outras causas que nós não sabíamos e pensávamos. E as pessoas que estão a falar sobre isto, que não sabem também. Só se calhar é só mim, Deus sabe. As coisas não acontecem por acaso. Uma vez, perto das 5 da manhã, fui às bombas de gasolina e um homem começou-me a ofender tudo e mais alguma coisa. Foi de tal forma que chamaram a polícia agarrou nele e levou-o. Eu lembro-me de entrar para dentro do carro, eu tremia, como fosse com frio. Liguei o ar-condicionado no máximo, o calor no máximo, e continuava a tremer de frio. A alteração que estava dentro de mim. A caminho da esquadra, Deus me mostrou porque é que isto tinha acontecido. Mal não virá homem sem causa. Então o que é que tinha acontecido? No dia anterior, ou 2 dias anteriores, eu estava a descer a minha zona de guarda noturno e quando estava a descer cheguei ao sinal e parei. E quando olhei para o lado, vi uma ambulância dos bombeiros e vi várias pessoas ali. E eu olhei para eles, não era nada comigo, não me chamaram, nada, não era nada comigo, estava à espera do sinal. E quando o sinal abriu, eu voltei a olhar para eles para depois seguir em frente. Quando voltei a parar para eles, houve um deles, o que é que foi? O que é que queres? E eu, naquela altura, instantaneamente, no sítio onde estava o carro, inclusive, parei o carro, saí e fui direto a eles. Por causa da minha reação. Claro que eu estava tão cheio de Deus, por isso é que eu reagi assim. Por qualquer pessoa com a cabeça no lugar não fazia assim, porque eu era sozinho e estavam várias pessoas ali. Mas todos eles,
ficaram com medo. E eu entrei para dentro do carro, e mesmo dentro do carro, um deles veio ter comigo e pedia desculpa, e pedia desculpa, e pedia desculpa. E eu fui-me embora. Eu contei isto mesmo, isto foi o que aconteceu uns dias antes. E eu contei isto que eu vos acabei de contar, dando glórias a mim e não dando glórias a Deus. Do princípio dessa noite, à meia-noite, eu contei isto, mas dando glórias a mim, dizendo, está a ver o que aconteceu comigo? Fui eu. E não dando glórias a Deus. Por isso é que às 5 da manhã me aconteceu o que me aconteceu. Mal não virá homem sem causa. Eu pedi perdão a Deus. No dia a seguir encontrei-me com a mesma pessoa e disse, olha, de tudo aquilo que ouviste, não fui eu. Foi Deus que me deu a coragem. Foi Deus que meteu medo nas pessoas. Por isso é que elas vieram a mim pedir desculpa. Porque num âmbito normal, eu já tive em circunstâncias que se viraram todos contra mim. E naquela altura, ninguém me tocou, ninguém se virou. Pelo contrário, pediam era desculpa. Mas você está a entender? O que nós fazemos não é para a nossa glória. Não é para a nossa honra. Não é para nós nos exaltarmos e dizer, não, eu sou maior ou melhor. Não. É para dar honra a quem de honra. E é Deus que está a fazer em nós que aconteça isso. Se eu oro por alguém, a pessoa é curada, é liberta, foi Deus que fez através de mim. Pode fazer através da outra pessoa? Claro que pode. Ele é Deus. Mas você entende? Eu estou-lhe a dar exemplos de coisas que aconteceram comigo e que me fez perceber mal não virá homem sem causa. Há coisas que às vezes acontecem na nossa vida e nós dizemos porquê? E você deve parar, orar, buscar a Deus para tentar saber porquê. Porquê que as coisas às vezes não estão a resultar na sua vida? Porquê que as coisas não estão a funcionar? Você está a fazer as coisas e não funciona, e dá errado. E aquilo não dá. Você deve orar e buscar a Deus para saber porquê alguma coisa você fez que não agradou a Deus. Mas eu peço perdão todos os dias a Deus. Sim. Mas enquanto você não souber o que é e não pedir especificamente perdão por aquilo que fez, você estava metido num problema. Porquê? Porque mais tarde você vai fazer o mesmo se não souber porquê. Erros nós fazemos sempre e vamos fazer sempre, infelizmente. Agora, o que nos muda e que nos faz cristãos, sabe qual é? É o que fazemos depois dos erros. Veja o exemplo do rei Davi. Ouça, na Bíblia a descrição, ouça, o rei Saul não fez, o rei Saul foi antes do rei Davi, o rei Saul não fez nem metade dos erros que o rei Davi fez. Nem metade dos erros. E o rei Saul foi rejeitado por Deus. E Davi nunca foi rejeitado. Foi corrigido várias vezes, mas nunca foi rejeitado. É estranho, não é? Tem tudo a ver com a reação. Saul foi confrontado por Samuel. Rei Saul foi confrontado por Samuel pelo erro dele. Tu fizeste isto, tu desobedeceste a Deus, tu não mataste todos os animais, tu guardaste os animais. E ele virava-se e não pedia perdão pelo que ele tinha feito. Não.
que ele dizia, não, o povo quis. Desculpava-se com os outros. Nunca ele se humilhava, ele próprio, ele dizia o erro. Inclusive pediu a Salomão, vai comigo, para me honrares perante o povo. Então e Deus? Sabe o que é que o rei Davi fazia? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Cada vez que ele errava, ele pedia perdão a Deus. Ele se humilhava perante Deus. Houve uma das vezes, por causa de um erro de Davi, o povo começou a morrer. E sabe o que é que Davi dizia? Senhor, não deixes que o povo morra. Eles não têm culpa. O erro foi meu. Mata-me a mim. Você está a entender? A diferença entre aquilo que vê o erro, assume o erro e pede perdão a Deus, consciente. É completamente diferente sobre aquele que justifica o erro. Não, eu fiz isto por causa disto, por causa daquilo. Epá, você fez. Assuma. Assuma que errou. Porque aos olhos de Deus vai ser diferente. Você se vai tornar uma pessoa diferente aos olhos de Deus. Não aos olhos dos homens. Não é a justificação que você pode dizer aos homens. Epá, esqueça. Hoje, eu estava a fazer a barba. E quando estava a fazer a barba, para fazer a barba tenho que olhar para o espelho. E olhei para o espelho. E quando olhei para o espelho, eu vi que não tem cabelo. Na parte de cima não tem cabelo. E eu me lembrei-me de uma coisa que uma irmã uma vez me disse. A minha esposa tem muito cabelo. Graças a Deus. E ela virou-se para mim e disse-me assim uma vez. Você tem que pedir a Deus para que Deus dê um pouco do cabelo da sua mulher para si. E eu olhei para ela e disse-lhe assim. Deus resolveu o meu problema do cabelo. Eu não quero voltar a ter. E vocês dizem problema do cabelo. Sim. Você não sabe tudo. Mas eu, em jovem, em adolescente, gostava muito do meu cabelo. Ninguém me podia tocar na cabeça. A franja, que eu agora não tenho, chegava ao meu nariz. Você percebe porque é que algumas coisas acontecem? Não, mas se tivesse cabelo era diferente. Diferente para quem? Para os outros. Para as outras pessoas que me veem. Talvez fosse. Para Deus, não interessa. Interessa o que está cá dentro. Não interessa se você é branco, negro, amarelo, cor-de-rosa, as bolinhas, ter o cabelo assim, ter a mão assim, ter o pé assado, ter isto, ter aquilo, ter aquilo. Isso para Deus não interessa nada. O que interessa é o seu coração. Como é que o seu coração está perante Deus? Você está a entender? Cada vez que você erra, por favor, não se desculpe. Nem perante os homens, nem perante Deus, não se desculpe. Peça desculpa a quem tem pedido desculpa. Peça perdão a Deus. Peça ajuda a Ele para mudar, para você não voltar a fazer o mesmo. Mas não se desculpe. Não se... Não, eu fiz isto por causa disto, eu fiz isto por causa daquilo. Não, você fez. Pouco importa o que é que levou a fazer isso. Você errou. Arrependa-se. Volte para Deus. Porque o que importa não é a sua desculpa. A sua desculpa não vai justificar o seu erro. Quem justifica o seu erro é Jesus, porque Ele fez na cruz. Você está a entender, né? E o que importa é o seu relacionamento com Deus.
O que importa é o seu relacionamento com Deus. É você estar a andar com Deus. Isso é que importa. Porque só assim nós vamos ter vitória. Ouça, Davi tinha homens com ele tremendo. O próprio Davi em batalha era tremendo. Ele dizia, pelo meu Deus, eu saltarei o muro. Pelo meu Deus, eu entrarei para um exército adentro. E era isso mesmo que acontecia. Um dos homens de Davi, agarrou a lutar, descrição bíblica, a lutar, matou 600 homens. E quando chegou ao final do dia, a espada estava colada à sua mão. Quem é que dava esta força? Esta força sobre-humana a eles, se não Deus. Ouça bem uma coisa. E entenda isto. Nas suas batalhas, você pensa que vai ganhar porque está a orar, porque está a fazer isto. Você está a orar a Deus e Deus intervém a seu favor. O cavalo prepara-se para a batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Entende? A vitória vem do Senhor. Então isto quer dizer que apesar de estar a orar, nós estamos a orar a Deus e Deus se move a nosso favor. Deus é recompensador daqueles que buscam diligentemente a Deus. Pois para ter fé é preciso crer que Ele existe e que Ele é galardador ou recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia inglesa diz diligentemente, com finco, buscando a Deus. Mas às vezes não apetece. Isso é o que o diabo tenta fazer. Fazer-nos desmotivar, fazer agarrar e não apetecer orar, não apetecer fazer isto. É mais fácil olhar para um telemóvel, olhar para uma televisão, olhar para um computador. É mais fácil. Dá mais divertimento. Mas nos afasta cada vez mais de Deus. E o que é que você prefere? Ter as coisas do mundo ou ter Deus na sua vida? Estamos a falar de vitória. Mas para nós temos vitória. Há concessões que temos que fazer. Há coisas que temos que deixar de fazer. Mas eu vou ter que largar completamente. Não, você não tem que largar nada por completo. Você tem que perceber é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto nos será acrescentado. Você hoje já orou? Quantas vezes no dia já orou? Não é para responder, é para você pensar. Você quer Deus na sua vida? Como? Se não está a buscar. Como? Vamos abrir em Lucas 18, 1. Nesta parábola, Jesus fala do nosso relacionamento com Deus. Do que é que nós devemos de fazer. Há coisas na nossa vida que nós vamos ter que lutar. Há coisas que nós vamos ter que buscar pela luta, pela constante oração, pelo buscar constante. Ouça, eu lembro-me de alguém ter falado, eu gostava de ouvir como você ouve a Deus. E eu virei-me para a pessoa e disse assim, e você já buscou isso? Buscar isso? Sim. Depois eu dei-lhe o exemplo.
Você agarra e quer falar com alguém ao telefone. Atualmente é fácil, toda a gente tem telemóveis, você agarra um telemóvel e liga para a pessoa. Tá, e a pessoa não atende do outro lado. O que é que você faz? Desliga. Passado uns minutos, uns 15 minutos, 10 minutos, você liga outra vez e a pessoa não atende. Se você quer mesmo falar com a pessoa, você não vai desistir enquanto a pessoa não atender. Vai insistir, insistir, insistir. Se você não quer falar e disser não é importante, não vai insistir. O que é que você está a fazer com Deus para poder ter a direção dele na sua vida? Você está a insistir ou não? Lucas 18:1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou desistir. Dizendo, havia também numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Também havia naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus e não respeite os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei-lhe de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. Diz o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, para que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com Ele. Deus não vai fazer justiça a nós que buscamos a Deus constantemente. Eu vou-lhe dizer, sabe como é que Deus sabe se você quer uma coisa? É quando você é persistente nisso. Não desiste, continua a ir buscar, continua a querer. Aí é que Deus sabe que você realmente quer isso. É quando você persiste, pai, eu já tenho, pai, eu isto, pai, aquilo, ei, você está a orar e está a dizer, pai, eu já estou abençoado, pai, eu já estou liberto, pai, eu já estou curado, pai. Quanto mais você insistir, mais Deus vê que você quer realmente isso. E então sim, aí abençoa. Mas eu quero agora mostrar-vos uma coisa que é impressionante. Veja no versículo 3, Lucas 18:3. Havia também naquela cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça quanto ao meu adversário. Isto é muito importante. Eu sei, bem, muito importante, pois era o que ela queria. Ela estava a dizer o que queria. Ela não estava a dizer que o adversário era injusto, ela não estava a queixar do que estava a acontecer. Juiz, eu não tenho isto, ou eu não tenho aquilo, ou ele roubou-me isto, ou roubou-me... Não, ela não se queixou de nada disso. Ela chegava ao pé do juiz e diz, faz-me justiça. É a mesma forma que você tem a orar para com Deus. Pai, eu já tenho a minha cura. Pai, eu já estou abençoado. Pai, eu já tenho isto e aquilo e aquilo outro. Aquilo que eu orei, eu creio, eu já tenho em nome de Jesus. Você tem que orar a Deus o que quer. Não tem a orar a Deus o que está a acontecer. Você não vai a Deus para se queixar. Você não vai dizer a Deus, mas isto é uma injustiça. Ouça, esqueça. Isso não resulta com Deus. Você vai ser abençoado quando pede a Deus justiça, quando pede a Deus que lhe faça aquilo que você pediu e crê que Ele é poderoso para o fazer e fala isso continuamente até receber. Um familiar meu ouviu eu falar sobre isto e começou a fazer. E começou a orar todos os dias. Todos os dias ele me dizia a mesma coisa. Todos os dias. Todos os dias dizia que está efetiva. Todos os dias dizia a mesma coisa. E o que é que aconteceu?
quando chegou à altura, o contrato dela, ela tinha que ir para um contrato normal e só depois desse contrato normal é que poderia ir a efetiva. Deus mudou tudo e de um contrato temporário fizeram-lhe um contrato de efetivo. O que não é normal acontecer. Pois, mas quando você anda com Deus, as coisas que não são normais começam a acontecer. O impossível começa a acontecer. Quando você busca a Deus e continua e insiste, como esta viúva estava a fazer, em insistir, o que não é normal vai acontecer. As bênçãos vão vir de uma forma que você não espera. Porque você está em ser insistente, persistente e a confiar no seu Deus. A vitória vem no dia em que você se determina para atingir objetivos. Vou voltar a repetir, mas se calhar sempre evitando as palavras mais... A vitória vem no dia em que você luta por aquilo que quer realmente. Nessa altura vem a vitória. A Bíblia diz que quem luta de tudo se abstém. E se calhar há algumas coisas você tem que se abster. Algumas coisas você tem que se afastar. Para poder ter na sua vida aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Aquilo que Deus preparou para si. Vitória. Vitória é uma luta em batalha contra os nossos inimigos. E a Bíblia diz que os nossos inimigos não são de carne e sangue. São contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os mesmos lugares celestiais onde Deus nos colocou à direita de Deus Pai. Os lugares celestiais onde nós vamos ter vitória. Portanto, eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé, se faz favor. Pai, eu me determino hoje a fazer a Tua vontade em tudo. Em buscar a Tua vontade, em fazer a Tua vontade. Grandes coisas mostraste sobre a minha vida, Senhor, e eu creio que já vão acontecer agora, no nome de Jesus. Mas eu sei que Tu mostraste que eu tenho que ser mais diligente, tenho que lutar mais. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, boa semana. A vitória vem quando você se determina em Deus. No nome de Jesus. Amém.